queridos, a graça e a paz do Senhor, amém? Que honra estar aqui com vocês, que honra poder servir nessa igreja, né? Pastor, é recíproco, né? O carinho e a admiração pela sua vida, por essa casa, né? Já são aí muitos anos de poder estar junto com vocês, vendo o que Deus está fazendo. E nessa noite de abertura, eu creio que o Senhor tem algo especial para você que separou essa quinta-feira à noite para estar aqui, para estar buscando o Senhor, para estar se rendendo àquilo que o Senhor tem para você, né? E que você possa realmente deixar o teu coração aberto para aquilo que o Senhor deseja fazer. Amém, queridos? Eu queria, rapidamente situar você com relação ao meu testemunho. Eu sou casada com o pastor Fernando Mardegan. Nós estamos numa jornada aí de 23 anos de casado, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Casamos na igreja, servimos ao Senhor desde a nossa adolescência. Tivemos a graça, obrigada querido, tivemos a graça aí de receber muito cedo chamado para servir na obra do Senhor. E estamos fazendo isso desde então. E eu me lembro que quando eu era adolescente, apaixonada por Jesus, assim, intensa como toda adolescente é, né, pastora? E aí, alguém dizia assim para mim: ah, mas isso é fogo de palha, isso vai passar, com o tempo acalma. Queridos, para a honra e glória do Senhor, o tempo passou e eu posso dizer para você que eu continuo mais apaixonada por Jesus, com mais intensidade na obra, né? Mas isso é uma jornada de decisão e escolha. E quando eu vi o tema, desperta, apenas a tua presença, sabe, falou muito ao meu coração, porque é o que Deus tem ministrado nesses últimos tempos, na minha vida, e me dado a graça de aonde levar a palavra, falar um pouco sobre o processo de permanecer na presença. E às vezes esse despertar, ele vai ser um chacoalhão que Deus vai nos dar em algum momento da nossa jornada, ou vários chacoalhões. Quem aqui já levou um chacoalhão do Espírito Santo na jornada? Eu também. E sempre esses chacoalhões, esse desperta, é para nos lembrar do real propósito, é para nos alinhar. Então que nesses dias que você está aqui, você permita o seu coração ser alinhado com os propósitos do Senhor, para que você continue apaixonado por Ele. Porque não vai adiantar nada, querido, Jesus chegar e o teu coração não está em chamas por Ele. Aí você fala assim, sabe? Igual, quem aqui já recebeu um entregador cansado do Mercado Livre? Já receberam? Aquele que está assim com a última encomenda, o pacote amassado, já está cansado. E daí ele chega e fala, é aqui. Ah, que bom. Né? Tipo assim, cansei. E às vezes eu tenho a impressão que alguns de nós vamos chegar no dia, naquele glorioso dia, e vão chegar igual o entregador do Mercado Livre. Ai Deus, está aqui. Combati a carreira, guardei a fé, está aqui o meu propósito. Vê o que dá para fazer. Qual que é a parte do céu que dá para mim entrar? Porque não, querido. Quando aquele dia, quando aquele glorioso dia chegar, eu e você, nós vamos precisar estar com o nosso coração em chamas, desejosos. É como aquela, ao contrário do entregador da Shopee, nós temos que ser aquele adolescente esperando aquela encomenda que ia chegar, né? Ou a mulher que corra, apesar que a gente está vivendo uma geração que os homens, eles têm mais expectativa dos brinquedinhos da Shopee do que as mulheres, né? Eles compram cabinho para não sei o que, tomadinha para não sei aonde, pecinha para não sei o que, e eles ficam assim naquela expectativa. Chegou! Lanterninha, reloginho. Queridos, eu queria começar perguntando para você,
Se Cristo voltasse hoje, como é que está teu coração? Abre comigo em 1 Coríntios 15, 52a. A minha versão, não sei se vão colocar aqui, a minha é a NVT, mas aí vocês ficam na liberdade de colocar aqui vocês tiverem. Como é que seria se Cristo voltasse hoje? Você seria o entregador cansado do Mercado Livre? Ah, Deus, tudo que eu consegui foi isso aqui, ver o que dá para fazer, se dá para mim entrar ou não. Ou você seria aquela pessoa empolgada, o meu noivo chegou, o meu amado da minha alma, aquele valeu a pena. Como é que estaria seu coração? Se você é aquela pessoa que está olhando mais para as circunstâncias, você vai falar como eu assim: ah, mas eu não queria que Jesus voltasse agora. Mas um dia Ele virá, num piscar de olhos, Ele virá, e quem estiver preparado, com Ele vai entrar. Queridos, a jornada que o Senhor propõe para nós é uma jornada de espera, com expectativa de que Ele venha. Esse precisa ser um desejo da igreja. E a gente perdeu isso de vista. A gente perdeu a eternidade de vista. A gente está tão focado em tudo que a gente quer viver nessa terra. É ou não é? Que a gente olha para a eternidade e parece aquela casa Alphaville que tem lá em São Paulo, de 5 milhões de dólares, que talvez nunca a gente chegue nem perto de entrar. E a gente fala: queridos, a eternidade não é algo distante. É algo que precisa estar ardendo no nosso coração. E não é desejo suicida, desejar a eternidade. Porque tem gente que fala assim: não, mas é que eu não quero morrer, porque eu gosto de viver uma vida com Cristo. Eu não estou falando isso. Quando eu falo em desejar a eternidade, queridos, eu estou falando de desejar viver na presença do noivo. E essa presença, essa eternidade, ela pode bater no nosso coração agora. Acharam aí 1 Coríntios 15, 52a? Diz assim, acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, né? Acontecerá num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Coríntios vai dizer assim, eu até separei, não precisa abrir, mas diz, Romanos 13, 11 vai dizer assim: desperta, pois a salvação está mais perto. Desperta. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: desperta, desperta. A salvação, ela está mais perto. A possibilidade de estarmos com Cristo está mais perto. Mas não porque você vai morrer, talvez seja hoje, talvez seja daqui 100 anos, eu não sei. Mas a possibilidade hoje de estar mais próximo do noivo. E esse é o desperta que o Senhor tem para nós. Ele virá num piscar de olhos. E quando Ele vir, como é que Ele vai encontrar essa noiva? E aí, não pensa assim, na igreja como um corpo. Não sei, quando Jesus voltar, não sei o que vai acontecer com o pessoal lá em casa. É um relaxo. O pessoal isso. Eu não sei o que vai acontecer quando Jesus voltar, porque a igreja, o pessoal. Querido, olha aqui. É você. Se Jesus voltasse hoje, como é que está o seu
coração. O seu coração está em chamas por Ele. O seu coração suportou os processos. O seu coração ainda está desejoso por mais dele do que as coisas desse mundo. Eu acho que a nossa geração é a geração mais tentada a desejar as coisas desse mundo do que todas as outras. Sabia disso? Porque a nossa geração, a gente não só aprendeu a desejar, mas a gente tem um aparelhinho que faz a gente querer tudo a qualquer momento. Quem aqui já teve a experiência de você estar falando que ia comprar um negócio e de repente aparece na propaganda do teu celular, num aplicativo qualquer? Eles escutam. E outro dia nós tivemos uma experiência no celular do meu esposo, que eu perguntei a um irmão lá na igreja que vende café. E aí eu falei assim, o Rones vende café só pacote grande ou vende? Eu falei assim. E o Fernando falou assim, não, o Rones vende assim, assim, assim. Gente, do nada, o Fernando abriu o celular e apareceu uma foto de memória do Fernando com o Rones num culto. Memória de 2 anos atrás. Gente, eles estão cuidando de tudo que a gente faz. E a nossa geração talvez seja a mais tentada a olhar para as coisas terrenas do que para as coisas espirituais. Por isso que um momento como esse desperta. É necessário para mim e para você. Porque ele virá. E aí não vai ter como nós dizermos assim, Senhor, eu estava fazendo isso, Senhor, eu estava ocupada com aquilo, Senhor. Não. A questão será como é que está o nosso coração. E aí eu queria compartilhar com você um pouquinho da história de Ruth e Orfã, né? E um pouquinho do que essas mulheres viveram, do que Ruth renunciou, do que Orfã não conseguiu renunciar, né? Porque às vezes, para vivermos as coisas eternas, as coisas espirituais, a gente vai precisar alinhar o nosso coração com a vontade dos céus. O apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer o quê? Né? Até no 15, no mesmo 15, no verso 19 diz assim, se a nossa esperança está só nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis. A minha versão, essa NVT, ela fala assim, eu até anotei aqui, somos os mais dignos de pena, porque se nós que estamos aqui hoje, que conhecemos a palavra, que conhecemos a verdade, ele não está falando assim, aquele pessoal lá que não conhece a Deus, se a esperança deles está no carro novo, na casa nova, no tanto de seguidor que eles vão ter, no que eles vão conquistar, no quanto eles vão ficar falando. Não, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se a nossa esperança é aqui, é o quintal de casa, sou eu e você. Se a nossa esperança está só nessa terra, nós somos, a versão NVT vai dizer assim, eu tenho pena de vocês, vocês estão dignos de pena. Olha só, gente, isso te confronta? Porque me confronta. Porque às vezes, na maior parte do tempo, a gente se pega pensando no que, gente? Lindo, lindo, lindo é. A gente pensa assim, meu Deus, tem que pagar aquele boleto. Meu Deus, aquela pessoa. Meu Deus, tem que fazer isso. Meu Deus, aquele piá está indo ruim na escola. Meu Deus, aquele chefe. E isso e aquilo. É ou não é? E o apóstolo vai dizer assim, vocês, eu e você, dá pena de ver. Porque se a nossa esperança está só nas coisas dessa terra, dá pena da gente. Lógico que essa palavra não se refere a nós, né? Se refere aos irmãos que vão vir amanhã escutar outra pregação, porque vocês vieram hoje.
Mas querido, olha só o que a Bíblia está dizendo. Que dá pena da gente, se a gente fica só preocupado com as circunstâncias. Mas Deus, como é que eu vivo desse Senhor? Desperta. Desperta. Deixa Deus alinhar o teu coração. E aí eu não estou fazendo aqui discurso dizendo assim que você precisa ser o alienado, que não pensa no boleto, que não pensa na melhoria, que não pensa em organizar a sua vida. Negativo. Vai construir uma casa, calcula. A Bíblia já ensinou. Eu estou dizendo sobre aquilo que está ocupando o nosso coração e os nossos pensamentos e os nossos anseios. Você entendeu? Salmo 115, ele fala que a gente vai ficar parecido com aquilo que a gente idolatra. É ou não é? É ou não é? Então, que forma eu estou tomando? Será que eu estou tomando a forma das minhas preocupações? Será que eu estou tomando a forma das minhas ambições? Ou será que eu estou tomando a forma do meu amado? Será que quando as pessoas olham para nós, será que elas veem o Cristo? O Cristo que se rendeu, o Cristo que se renunciou, o Cristo que tinha o relacionamento com o Pai como prioridade? Ou as pessoas estão olhando para nós e vendo em nós uma performance de Judas, assim, tipo, só preocupado com a bolsa? Que desperdício essa adoração. Que desperdício essa oferta. Que desperdício essa intensidade. Que desperdício essa paixão. Qual é a forma que nós estamos tendo? Então, para isso, nós precisamos despertar. E eu queria falar um pouquinho, se você quiser abrir, Ruth, o livro de Ruth. Esse livro é maravilhoso, é lindo, e nos ensina, e nos fala muito sobre esse relacionamento igreja com o noivo, né? Ruth, ela foi resgatada, assim como eu e você. Querido, nós não merecíamos, mas Ele nos resgatou. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. E isso, queridos, é graça. É graça. Mas só existe uma maneira de eu entender essa graça. É eu me rendendo completamente a ela. Eu me rendendo à vontade completa, ao senhorio de Cristo. E foi isso que Ruth fez. Ruth renunciou para viver o senhorio, né, de Deus sobre a vida dela. Ruth, eu queria começar lendo no capítulo 1, o verso 13 e 14. Que é quando vem a tempestade, né, queridos? Porque a gente ainda não está lá, né? Na eternidade, onde não haverá choro, ranger de dente, boleto, grupo chato do WhatsApp. Quem aqui tem um grupo chato do WhatsApp que te incomoda? E você não pode sair? Não, lá não vai ter. Não vai ter mensagem que você vai ter que responder, senão alguém fica triste, magoado. Não vai ter aquele recado que você mandou e que a pessoa te deixou no vácuo, fez de conta que nem viu. Não vai ter nada dessas coisas. Ou seja, lá no céu não vai ter perrengue. Mas até a gente chegar lá, queridos, e para que quando Jesus chegar, né, a gente esteja com o nosso coração assim, sabe? Em chamas, apaixonados. A gente precisa passar por alguns processos. E Ruth fez isso. Ruth 1, né, o 13, parte B, diz assim, ó. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. Ó, Noemi falando. Pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. E Orfã se despediu de sua sogra. A Ruth estava dizendo assim, ó, gente, tá ruim o negócio. Mas tá pior para mim do que para vocês. Porque vocês ainda, de repente, podem arrumar alguém para casar. Vocês são novas e tem família. Agora meu marido morreu, meus filhos morreram.
que vai ser de mim? E aí elas choram. Orfã se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. E aí, nesse ponto, eu queria conversar um pouco com vocês. Porque Orfã, ela viu a circunstância e ela olhou assim e pensou assim: cara, eu vou pular desse barco antes que ele afunda. E aí Orfã nos lembra então de uma igreja, de uma noiva sonolenta, cansada, sem perspectiva. Eu espero que você não tenha se tornado essa pessoa. Mas às vezes eu encontro pessoas que se tornaram, sabe, o estereótipo do desânimo em pessoa. É aquela pessoa que tudo que você fala para ela, ela já fez e não deu certo. Ela está desanimada. Ela fala assim: eu cansei até de orar. Querido, oração é relacionamento com Deus. É intercessão. Quando a gente perde de vista o que é orar, meu filho, a gente já está assim, sabe lá no negócio do incêndio? Já está no preto, não está nem no vermelho mais. Porque oração é relacionamento com Deus e é batalha, é intercessão. Então se eu perdi de vista o meu relacionamento com o Pai, e eu perdi de vista que eu preciso batalhar, porque o mundo jaz no maligno e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e eu estou aqui para fazer diferenças, então como é que eu sou cristão? Se eu perdi de vista isso. E Orfã é essa noiva desesperançada. Ela olha as circunstâncias e fala assim: ah, gente, não, vocês até entendem, né? Não, assim, não é que eu não queria ficar, não é que eu não queria acreditar, mas gente, não tem nem semente de promessa ainda. Porque Ruth depois, Noemi vai dizer assim: ó gente, se eu casasse agora e tivesse um filho, não daria para ser esposo de vocês. Quantos anos ia demorar isso? E Orfã olha e pensa assim: não dá. Não dá. Aí você talvez olhe hoje e pensa assim: Senhor, realmente não dá. Aí você vai perdendo o interesse. Sabe, Orfã, ela perdeu o interesse por Noemi assim que o filho morreu. Ela já começou a olhar e falou assim: ó, esse negócio aí não vai dar certo. Quantas vezes eu e você, a gente começa a ler a palavra, a gente começa a orar, e a gente vai ser líder de célula, e a gente vai guerrear, e a gente vai vir na torre, e a gente vai ser luz, e a gente vai fazer a diferença, e dali a pouco a gente olha e fala: pensando bem, dá muito trabalho, todo dia buscar Deus, todo dia perseverar. E Orfã, ela olha e pensa assim, ela olha a promessa de Deus fazer algo. Você tem promessa na tua vida? Você tem promessa na tua vida? Você tem promessa na sua vida? Mas quantas vezes eu e você fazemos igual Orfã? Olhamos a promessa, mas não tem nada aqui. Não tem possibilidade de acontecer algo aqui. Eu vou ficar nessa beiradinha aqui, que essa beiradinha aqui, esse caminho aqui, parece mais certo. Parece que, né? É igual o rapaz lá, o Esaú. O que ele faz? Cansado e com fome, gente? Ele tinha uma promessa. Ele ia ser o primogênito, ele ia ser o... Mas aí ele olha aquele prato de lentilha. E o que ele faz, gente, com fome? O que ele faz? Fala: pensando bem, eu vou amarrar meu burro, é aqui mesmo.
Eu vou ficar com esse prato de lentilha. Porque esse negócio de multidão, de promessa, que nem a Ruth, ser mãe, vó do rei Davi, descendência de Jesus, do Cristo, do Messias. Como, gente? E aí você tem sempre um amigo do cão. Cuidado com esses amigos do cão. Porque tem amigo que não é amigo, é enviado. E aí esse amigo do cão fala assim: menina, não é que eu tô assim querendo estourar sua bolha de fé, mas é que não tem possibilidade. É sério, você é solteiro, você vai esperar em Deus um casamento com Deus. Uma vez lá em Corbélia, uma irmã estava dando uns conselhos, uma senhorinha, pastor, deixou nós de cabelo em pé, porque ela começou a falar para as moças novas assim: mas como que vocês vão casar e vocês querem namorar sem beijar na boca e sem ir para a cama? Como é que os rapazes vão saber se dá para casar ou não? Orfã, é você? Esaú, é você? Queridos, não perca de vista o que Deus prometeu, o que Deus disse que faria. Orfã, ela simplesmente, ela começa a perder o interesse pelas coisas do alto. Ela começa, porque ela olha a circunstância, e aí ela perde a esperança nas coisas do alto. Desde quando ler a Bíblia e orar vai fazer alguma coisa por mim? Querido, isso é pensamento mundano, incrédulo. Você tem que agir. Às vezes você não tem que agir. Você tem que agir. Arrumar tua cama, escovar o dente. Essas coisas tem que fazer. Mas tem coisas, querido, que a gente precisa. É orar. É ir para a palavra, é batalhar. Tem coisas que são espirituais. Mas às vezes a gente fica, né? A gente não consegue entender o que é prioridade. Queridos, se eu e você somos cristãos, se eu e você somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, precisamos ter claro o que é prioridade para nós. E para um cristão genuíno, a prioridade precisa ser o Senhor. Eu posso buscar nos livros, eu posso buscar lá numa série, numa pregação, num curso, num isso, no aquilo, mas o meu manual está aqui. Agora estão dizendo que é para educar os filhos desse jeito. Não pode falar não para os filhos. Já chegou aqui essa moda? Meu filho não pode ouvir não, querido. Quantas vezes o Senhor falou não para nós na palavra? Mas a gente vai pegando a forma desse mundo. Só que o caminho de Orfã, você sabe qual foi? Dessa noiva desinteressada, dessa noiva que perdeu a paixão, dessa noiva que perdeu de vista a eternidade. Nunca mais se ouve falar dessa orfã. Se você pegar atalhos, se você, querido, se contentar com o que está palpável, você nunca vai viver as promessas. Isso é uma escolha que o Senhor não vai fazer por você, querido. Está lá Ruth, Orfã e Noemi. A Orfã podia ter escolhido da mesma forma que Ruth. Eu vou esperar a promessa. Aquele que prometeu é o quê? Vou pensar se ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Talvez você já viveu desilusões com pessoas, mas o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus que vai prometer e não vai cumprir. Ele vai cumprir. Se Ele diz que faria, Ele vai fazer. Agora, essa escolha
de ficar firme, posicionado na promessa, ninguém vai fazer por você. Olha para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado e fala assim: entendeu? Você entendeu? Essa escolha de Ruth, de ficar posicionada na promessa. E aí, é aquele versículo que muitas pessoas usam no casamento, né? Que ela fala para Noemi. O que ela fala para Noemi? Aonde você for, eu irei. Né? E aí, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será meu povo. Aí outro dia uma irmã estava contando para mim assim, que quando ela casou, eles eram tão pobres que dormia no paiol da casa do sogro dela, porque não tinha quarto para eles dormir. Se eles quisessem ter uma vida de marido e mulher, tinha que dormir no paiol. E será que eu e você temos essa coragem de Ruth, de falar assim: Senhor, se for para dormir no paiol, eu vou. Vocês sabem o que é paiol, gente? Vocês sabem? Paiol é aquele lugar onde coloca os venenos, os bichos, a comida que vai dar para os porcos. É o paiol. A galinha, é o paiol. E essa irmã disse que dormia no paiol. Graças a Deus a vida melhora. Diga assim comigo: graças a Deus a vida melhora. Só que tem um processo, querido. E quando a Ruth fala isso, você conhece o final da história, que Ruth foi bem sucedida, e Deus restaurou a sorte dela, e ela foi resgatada, e ela se tornou da descendência do Messias, e tudo mais, e o neto dela foi o rei Davi, e você fala: sim, Deus, estou aqui, Senhor, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Mas querido, e a hora que vem o paiol? Porque quando Ruth falou isso aqui, ela já não tinha vencido ainda. Ela estava posicionada. Senhor, eu vou crer na promessa. Senhor, eu vou guardar meu coração. Eu vou continuar apaixonada pelo Senhor. Senhor, está todo mundo, a fé está se esfriando. As pessoas estão virando crentes robô, crente de carteirinha, crente mimimi. Se não for do jeito, não quero. Mas Senhor, eu vou continuar posicionada, eu vou continuar apaixonada, eu vou continuar lendo a Tua palavra, eu vou continuar seguindo Teus princípios. Senhor, está todo mundo, né? Igual o Elias, né? E daí ele fala assim: Senhor, todo mundo se desviou, só sobrou eu. Lembra? E aí o que o Senhor fala para ele? Falou: gatão, fica sozinho, fica tranquilo, você não está sozinho não. Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então quando você também começar com esse melô assim, só eu estou andando certo, você para com isso. Porque tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Deus está levantando pessoas que vão continuar despertas, com a lamparina acesa. Deus está levantando as Ruths desse tempo. Mulheres e homens que são apaixonados, que não vão negociar, que não vão se render aos modismos desse mundo, que não vão se render à quebra de princípios desse mundo, que entende o propósito e a missão da igreja. Queridos, Deus, Ele deseja que você tenha um relacionamento com Ele, de intimidade. E isso vai refletir de uma forma que a sua vida vai inspirar outras pessoas a amar Jesus, a amar o Senhor. E essa é a sua missão, como filho e filha. Agora eu pergunto para você, como é que a gente faz para ser esse exemplo? Como Ruth. Ruth, ela é um exemplo de lealdade. Querida, ela não estava leal a trend do momento. Você sabe o que é trend, né? Eu descobri esses tempos atrás que o pessoal ficava: a trend. Eu falei: meu, que coisa é essa tal de trend? Eu descobri que é o videozinho da moda. É só isso. Eles colocam os nomes difíceis para complicar a cabeça de quem é velho, né? E resumindo é isso. Mas a Ruth, ela não estava cedendo à trend do momento.
Agora é essa igreja aqui que está na moda. Agora é esse jeito aqui que está na moda. Agora é esse aqui. Meu pastor não é descolado. Minha pastora é conservadora. Um dia, queridos, inventaram lá na minha igreja que esse negócio de namoro santo era coisa da minha cabeça, que isso não existia na Bíblia. Saiu uma roda de peão lá, uma conversa, e aí chegou um áudio para mim, que esse negócio de romance real, de santidade no namoro, isso não existia, isso é coisa da cabeça da Márcia. Queridos, Ruth não estava na trend do momento, não, pensando assim, não, meu pastor não é descolado, meu líder está por fora. Queridos, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de você realmente se voltar para a palavra. O que a palavra diz? A palavra diz que se eu olhar para uma pessoa com intenção impura, eu já pequei, adultério. É isso que a palavra diz. Mas a psicologia diz isso. Mas o fulano de tal diz aquilo. Querido, o que a Bíblia diz? O que o Senhor tem para mim e para você? Ruth é esse exemplo de lealdade, de compaixão. Ela não olhou para Noemi só pelo que Noemi poderia oferecer para ela. E hoje eu e você vivemos uma geração onde os nossos relacionamentos estão pautados em troca. A gente não tem condições muitas vezes de olhar para o perdido que não pode oferecer nada para a gente. A gente só quer olhar para aquilo que pode nos dar um benefício, aquilo que pode nos trazer algo em troca. Mas se eu fazer assim, se eu servir assim, o que eu vou ganhar com isso? Queridos, Ruth, quando ela se dispôs a seguir Noemi, ela não se dispôs a seguir Noemi porque assim, olha, pensando bem, eu acho que futuramente eu vou ter um status. Essa mulher vai me dar algum tipo de retorno. Não. Ela se rendeu. E quando Ruth faz isso, ela assume o risco de nada acontecer. Queridos, quando nós recebemos a graça da salvação através da cruz, eu e você deveríamos fazer essa entrega, essa rendição, sabendo que a salvação já seria o bastante suficiente para mim e para você. O Senhor é um Deus que vai além, mas isso já seria suficiente. Mas muitas vezes o nosso relacionamento com Deus está pautado no que Ele pode nos dar. É tempo de nós despertarmos. Senhor, eu estou aqui não pelo que o Senhor pode me dar, mas pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor já fez. Foi suficiente. Ruth é esse exemplo de convicção. Convicção. Diga assim comigo, convicção. Vocês não estão convictos. Convicção. Convicção, querido. Sabe, uma igreja desperta é uma igreja convicta dos seus propósitos, do seu chamado. É uma igreja que entende o porquê Deus a chamou e porquê vocês estão aqui em Medianeira. Porque você está lá no teu trabalho, porque você está lá naquela casa, porque você nasceu nessa família. Você já questionou? Nossa, eu podia ter nascido numa família bem melhor, eu teria sido mais bem sucedido, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Querido, você foi colocado num lugar onde Deus sonhou para você. E Ruth, baseado nisso, nessa convicção, eu estou aqui, é esse relacionamento, é essa aliança que eu fiz, eu não vou retroceder.
Queridos, talvez muitos de vocês fizeram alianças com o Senhor, ou a grande maioria. Eu acredito que vocês têm uma aliança com Deus, senão vocês não estariam aqui na quinta-feira à noite, depois de trabalhar o dia inteiro. Correto? Diga assim comigo: eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Às vezes, para manter a aliança, querido, nós vamos precisar ter convicção. Nós vamos precisar deixar a amargura de lado. Noemi estava amarga, estava ressentida, né? A Bíblia fala, né? Em Ruth 1:20, ela fala assim, ó, o que Noemi fala? Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Vai ter momentos de frustração, vai ter momentos de decepção, vai ter momentos que o seu coração, ele vai se esfriar, ele vai se perder. Mas você precisa olhar para o Senhor, olhar aonde foi que eu me perdi nisso, aonde foi que o dinheiro, que a fama, as preocupações, a murmuração, a ofensa tomou conta do meu coração. Eu preciso deixar o Senhor alinhar o meu coração. Eu preciso deixar o Senhor fazer algo em mim. E aí, quando eu lembro disso, eu penso logo, né, na espera de Ruth. Na espera ali de ter que catar espiga, de ter que ver Deus agir no impossível. Eu sinto no meu coração, queridos, que Deus tem impossíveis para destravar na sua vida. Sabe, queridos, basta uma palavra sua. Você tem um impossível para Deus destravar? Você tem um impossível? E ele pode acontecer assim, ó. Mas como é que está o teu coração? Lembra das virgens de Mateus 25? Você quer abrir aí? Mateus 25? Abre aí. Mateus 25, o verso 5 e 6. É bem lindo esse texto. Com certeza você conhece. Com certeza ele vai ser ministrado nesse final de semana, em algum momento. Mas eu queria fazer uma palhinha dele. O verso 5 diz assim, no capítulo 25. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. No 6, à meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Queridas e queridos, o que aconteceu com essas noivas? Elas ficaram sonolentas. Chacoalha a pessoa do seu lado assim e fala: não dorme. Quantas vezes nós estamos sonolentos e distraídos, e o Espírito Santo de Deus esmurrando o nosso coração. Ei! E a gente lá, aquela paradeira só, batendo cartão. Impossível, na minha vida não vai acontecer. Pode acontecer na vida do irmão, mas na minha não acontece. Queridos, é na sua vida. É na sua vida. Só que essas noivas, elas tinham a mesma oportunidade. Você vê que Deus estabelece um padrão. Ruth, Noemi e Orfã, um padrão de escolha. Eu vou acreditar na promessa, eu vou posicionar. Aí você vê as virgens, um outro padrão de escolha. Por que algumas não guardaram azeite? Por que algumas não se prepararam? Porque o coração estava incrédulo. Faz assim: sai, incredulidade. Sai! Tem que sair, queridos. Tem que sair a incredulidade do teu coração. Porque quem é incrédulo
não reserva azeite. Porque quem é incrédulo, imagina aquelas 10 lá. Imagina comigo. Vamos lá. O noivo vai chegar, tô lá com a minha lamparina. Eu sei que aquele azeite não vai dar, mas eu vou arriscar, como dizia, né? Que agora com certeza tem outro dizer, porque cada hora tem um dizer. Mas dizia o meu pessoal na minha época assim: vamos pagar para ver, né? Vamos pagar para ver. Vamos ver o que vai dar. E aí elas se juntaram as 5. E aí, toma cuidado, porque você está atraindo perto de você pessoas que são parecidas com você. E aí juntou, os murmurentos se juntam, eles se acham. Qualquer canto que eles estiver, eles se acham. Imagino que eles faziam até assim, né? O murmurador, ele encosta num banquinho assim, né? E ele começa: então, você viu? Aí os homens fazem: Aí vai, e aí começa. E aí elas se juntaram, aquelas 5 lá, e começaram: diz que esse noivo vai vir, né? Pois é, não, mas você viu o preço que estava o azeite? Menina, eu comprei só isso aqui. Se vir, bem. Se não, quero ver, não sei. Aquela ali, ela tem dinheiro. Ela podia ter trazido mais óleo para nós. Aquela ali tem tempo para buscar na torre de oração. Não faz nada. Podia buscar mais. Podia até estar liderando uma célula, porque desocupada. Mas eu sou muito ocupada. Meu Deus, eu não tenho tempo para essas coisas. Não, é bonitinho até. O pessoal fala, coloca post-it na Bíblia. Você acha que eu tenho tempo para isso? Acorda, eu tenho que botar feijão para cozinhar, fazer marmita. Pensa que... E as murmurentas se juntam. E as outras ali. E aí aqui nessas 5 que perseveraram, tem de tudo. Tem a gourmet, que talvez teve todo o tempo do mundo, que comprou o olhinho da Shopee na internet, e que o noivo, e ela mandou assim polir a lamparina dela, e a lamparina dela tem um ferrinho especial que ela carrega. Mas com certeza tem aquela que a lamparina era da tataravó, estava tudo arranhada, mas ela estava ali. Eu vou continuar aqui, o meu noivo vai vir, eu vou usar. Teve aquela outra que o pai, com muito custo, conseguiu comprar um pouquinho de óleo, porque vendeu um pouquinho de milho, e ela está ali também. Sabe, queridos, o mais lindo no reino, esse é o bom de ser igreja. Porque não existe diferença de classe. Existe diferença de coração. E aí ali a gente vê um padrão de escolha. As murmurentas. Eu comprei essa aqui na Shopee, mas eu devia ter comprado aquela outra, porque não sei o quê. Aí tem aquela outra. Nada dá certo porque eu sou pobre, porque meu pai é pobre, porque eu tenho uma vida difícil. Também não tem como eu ficar com essa lamparina acesa. Querido, as mesmas circunstâncias, frustrações, mas o que difere é o coração. E aquelas 5 que estavam ali com a lamparina acesa, perseverando, elas estavam apaixonadas, elas estavam ali, desejosas de buscar, de esperar esse noivo, e sonhando com o noivo, sonhando com a presença, sonhando com o Senhor agindo, sonhando com o Senhor vindo, pedindo experiências com o Senhor. Quanto tempo faz, igreja, que você não pede experiências com o Senhor? Que você só está pedindo para Ele resolver os teus problemas? Quanto tempo faz que realmente, como nós cantamos, que os teus pés sejam o lugar mais alto que eu quero estar? Quanto tempo faz? E aí, eu queria ler um texto que está em Êxodo 27, 20. Diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Sabe, queridos, quando Moisés estava ali no deserto e Deus começou a dar orientação para ele da construção do tabernáculo,
orientações de como seria aquele tempo que eles passariam ali. Ele fala para eles trazerem azeite puro para manter as lamparinas acesas. Sabe o que é esse azeite puro? Que as virgens tinham e outras não tinham? Queridos, é a tua consagração. Cada vez que você renuncia às coisas desse mundo, às ofertas desse mundo, o pecado, a agitação, e decide: eu vou buscar, eu vou me dedicar, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou me posicionar. Ai, meu Deus, meu pastor lá agora pediu Casa de Paz para nós fazer Casa de Paz. Não sei se vocês conhecem esse projeto. Conhece, pastor? Mas, meu Deus, eu já tenho um monte de coisa para fazer e o pastor pede Casa de Paz. Esse é o coração da roda dos murmuradores, o coração das virgens. Senhor, o Senhor sabe que, Pai, o que eu preciso renunciar para servir? O que eu preciso renunciar para poder contribuir com o teu reino? Sabe, queridos, esse azeite puro não tem como comprar na Shopee. Não tem como alguém buscar para você. Não tem como. Vocês estão entendendo? Não tem. O pastor pode orar por você, o teu líder pode orar por você, você pode, mas não tem como. Esse azeite, essa consagração, essa renúncia, esse posicionamento, ele diz respeito a você. E talvez o primeiro altar que eu e você precisamos vigiar é o altar da nossa mente. Porque às vezes você fala assim: não, mas está tudo bem comigo. Está tudo bem, eu tô. Mas e aqui? Será que não tem algo que você precisa colocar diante do Senhor? Uma ofensa? Esses tempos atrás eu pedi para o meu marido, eu falei: ore por mim. Eu estou ficando ofendida por coisa pouca. E eu não sou essa pessoa. Mas sabe por quê, queridos? Muitas vezes o nosso coração, a gente está aqui, né? A lâmpada acesa, eu vou perseverar, eu vou oferecer um óleo puro para o Senhor. Mas de repente você começa a olhar e os murmuradores estão lá, bem sossegado, tranquilo, parece que está com a vida ganha. Você tira os olhos do Senhor. Quando foi que você tirou os olhos do Senhor, igreja? Quando foi que você tirou os olhos do Senhor de ofertar para o noivo óleo puro? E colocou os olhos em coisas, em pessoas, em circunstâncias. O desejo do noivo é que eu e você ofereçamos a Ele, né, óleo puro. Eu queria que você ficasse de pé. Onde que a sua paixão se esfriou? Às vezes foi a frustração. Às vezes a comparação. A gente está vivendo um tempo de muitas vitrines, né? E essas vitrines, queridos, elas só têm um propósito. Só um. Distrair eu e você. Toma cuidado para você não se distrair. Porque ele virá num piscar de olhar. Ele virá. E como o texto diz de Mateus, quando o noivo vir, como ele vai nos encontrar? Uma noiva apaixonada, uma noiva que olha para o noivo, uma noiva que pode com singeleza colocar diante dele os frutos e dizer assim: está aqui, Senhor. Como os moráveis, quando foram questionados: é certo que vocês vão para aquela ilha pregar a palavra de Deus? Todo mundo que vai lá morre. E eles puderam dizer que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento.
Será que eu e você, 2026, podemos como igreja cantar isso? Porque o noivo não mudou. O noivo é o mesmo. E ele está à procura de uma noiva que esteja apaixonada, de uma noiva que entende como Ruth o processo. E sabe o que faz com o processo? Se torna azeite puro. Eu não sei se você sabe, mas a oliveira, para dar azeite, precisa prensar azeitonas assim, ó. E às vezes a prensa é dolorido, querido, mas sai azeite puro. Será que quando o Senhor olha para mim e para você, diante das provações, das circunstâncias, das frustrações, porque o nosso Cristo diz: no mundo tereis aflição. Talvez você veja aqui para ouvir assim: não, fica tranquilo, querido, esse é o processo. Mas o Espírito Santo hoje nos convida a despertar e a oferecer a Ele as nossas vidas. E se porventura a tua lamparina estava assim, ó, o Senhor quer despertar você. E eu poderia aqui falar de promessas, falar do impossível e falar de tudo que o Senhor vai fazer. Mas esse apelo que eu quero fazer para você hoje é um apelo para aqueles que desejam mais da presença, para aqueles que podem cantar e viver. Eu só quero tua presença. Queria chamar o pastor aqui para vir. Hoje não vou te pedir. Sabe, queridos, talvez é essa igreja. E aí, o mais lindo disso tudo é que quando nós nos entregamos nessa paixão, nessa convicção, Ele faz o resto. Ele vai estar com você e Ele vai dizer assim: filho, agora é hora de catar a espiga. Filho, agora é hora de dar glórias. Filho, agora é hora de se apresentar com o cajado e o anel e reivindicar. E aí você que conhece a história de Ruth, e se você não conhece, está na hora de você conhecer. Porque Cristo não vai vir buscar uma igreja alienada e desinformada que não conhece o que Ele diz. E se você conhece a história de Ruth, você sabe o que significa. Quando Ruth reivindica com o cajado e o anel tudo aquilo que o Senhor tinha conquistado para ela. Mas ela pôde reivindicar e dizer assim: está aqui esse cajado e esse anel, e eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque ela já tinha se rendido. Talvez seja tempo de eu e você reivindicarmos o cajado e o anel para ser igreja, lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu trabalho. Talvez você está preocupado com o futuro financeiro dos teus filhos. Eu também estou, e treino eles para isso. Mas a minha maior preocupação não pode ser essa. A minha maior preocupação tem que ser: Senhor, que os meus filhos, que a minha descendência faça parte do projeto do Senhor nessa terra. Talvez você esteja preocupado só com a tua casa própria, com os teus boletos, com a tua profissão, com a tua ascensão profissional. Querido, fica tranquilo, isso vem no combo. Quando Ruth reivindicou para Boaz o cajado e o anel, ela não estava reivindicando só uma proteção e uma provisão, porque isso é o que o Pai faz. Você não está servindo um Deus que vai te querer como escravo, Ele te chama de filho. O Pai, Ele dá provisão, Ele dá proteção e Ele dá direção. Mas o que eu e você, enquanto filhos, precisamos reivindicar: Pai, eu quero o meu cajado, eu quero o meu anel, eu quero fazer parte do projeto do Senhor nessa terra. E é isso que eu quero convidar você nessa noite.
Talvez você fale assim: Márcia, eu não consigo reivindicar meu cajado e meu anel para ter autoridade, para avançar, para deliberar, para começar a dar ordem no mundo espiritual, porque eu estou enfraquecida, minha lâmpada está quase apagando. É tempo de nós acendermos as lâmpadas. É tempo de nós pedirmos: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me perdoa se eu perdi tempo nas distrações, na roda dos escarnecedores, se eu perdi tempo preocupado em construir mais algo para mim do que para o Senhor. Mas Pai, eu estou aqui. Esse apelo é para mim e para você, queridos. Eu já estou aqui nesse altar. Eu estou dizendo para o Senhor: Pai, enche a minha lâmpada, porque eu quero esse cajado, esse anel. E eu quero convidar você para vir nesse altar. Você que quer sair daqui com o seu cajado, com esse anel, com convicção de propósito, com convicção da autoridade que foi conferido para você naquela cruz como filho. Você que precisa encher a sua lâmpada, vem até esse altar. Nós vamos orar, nós vamos clamar como igreja, nós vamos buscar a presença do Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que venha sobre as nossas vidas. Pai, obrigada por essa igreja. Obrigada por esse povo. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem um legado sobre essa igreja, de uma igreja imparável, de uma igreja que é sal, de uma igreja que é luz sobre essa cidade. Obrigada, Deus, porque existe nessa igreja, na vida dos pastores, líderes, um cajado e um anel de autoridade. E eles têm, Senhor, sido imparáveis na obra do Senhor. Obrigada, Deus. Agora nos levanta como igreja. Pai, eu quero clamar. Senhor, aonde nós se perdemos, aonde as frustrações, aonde muitas vezes, Pai, a angústia, as distrações, as coisas desse mundo nos deslumbraram. Pai, nós queremos que o Senhor seja o primeiro. Nós queremos ser apaixonados pelo Senhor. Deus, nos perdoa, porque muitas vezes nós fomos como orfã, escolhemos o que era mais conveniente. Pai, nos perdoa. Nós queremos ser como Ruth. Nós queremos, ó Deus, ficar posicionados nesse caminho que é estreito, mas é o caminho de rendição, é o caminho de viver as tuas promessas. Obrigada, Deus, porque o Senhor nunca falha. Nós te louvamos, nós te engrandecemos. Cante ao Senhor, se renda a Ele nessa noite. Obrigada, Jesus. Eu sinto que o Senhor tem dito a pessoas aqui: eu tenho saudade de você buscar, de você estar na minha presença, de você se render, não pelo que você tem que fazer, não pela agenda que você tem que cumprir, pelas coisas que você precisa resolver, mas simplesmente por estar na minha presença. Oh, Jesus, vem sobre nós nessa noite. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Obrigada, Jesus. Nós queremos mais de Ti. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Coração aberto. Sopra, já Deus. Começa está. a derramar da Tua presença sobre esses corações. Te Incendeia, peço, Senhor. vem encher Incendeia este esses corações, lugar. Em nome de Jesus. Te entrego tudo Entrega, queridos. que tenho Entrega. e sou. Entrega as Tuas conquistas, Também os quero Teus fracassos, as Tuas vitórias, os Teus medos. Entrega para o Senhor. E diz: Senhor, o Senhor é mais importante que Eu só tudo. quero tua presença. Diga isso pro Senhor. Hoje não Aleluia. vou te pedir nada. Glórias a Ti, Senhor. Vem sobre a Tua noiva. Só quero Faz algo poderoso no coração da Tua noiva nessa noite, Pai. Te Em nome de dizer Jesus.
Pai. Se há corações aqui que estão já me secos, basta. que estão distantes, Eu reacende só o amor, quero reacende a tua tua paixão. presença. Em nome de Jesus. Hoje não aleluia. vou te pedir nada. Obrigada, Jesus. Só quero Marca as nossas vidas com a tua levantar presença nessa noite. minha voz Oh, te aleluia. dizer Glórias a ti. que a tua graça já Amém, me Deus. basta. Aleluia. Queridos, fica de pé. Nós vamos pedir para o Senhor. Sabe, Deus está chamando uma noiva apaixonada, mas é uma noiva que é responsável. É uma noiva responsável, é uma noiva que quando chega diante de Boaz, diz assim: o cajado e o anel está aqui. É uma noiva que entende o seu propósito. É uma noiva que quer assumir uma responsabilidade de manter essa lamparina acesa. Deus não está te chamando para uma aventura com Ele. Ele está te chamando para viver uma história. Quando Ruth coloca diante de Boaz aquele cajado e aquele anel, ela não estava só colocando ele, dizendo assim: o que nós vivemos foi uma aventura. Ela está dizendo assim: chegou o tempo do cumprimento das promessas, e eu vou fazer a minha parte. Você que deseja dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eu reafirmo meu compromisso de responsabilidade de manter a chama acesa. Senhor, eu quero manter o meu coração em chamas. Eu quero manter a minha responsabilidade com a minha família na fé. Eu quero levar o teu reino. Pai, eu quero orar nessa noite por cada pessoa que está aqui. Senhor, existe uma responsabilidade que o Senhor colocou diante dessa noiva. E que essa noiva possa, Pai, sair daqui com esse cajado e esse anel, dizendo assim: eu quero viver os propósitos do Senhor. É tempo de viver os propósitos do Senhor. Eu não vou me distrair. Eu sou uma noiva desperta, uma noiva apaixonada, uma noiva conectada com o propósito da eternidade. E eu vou estar posicionada até que o Senhor venha. Pai, fortalece o teu povo aqui. Senhor, se para alguns esse cajado de autoridade está pesado e eles não querem servir ao noivo, Pai, reanima o coração deles. O teu fardo é leve, o teu fardo é suave. Deus, começa a derramar clareza de propósito, aonde o Senhor quer levar, aonde o Senhor quer usar cada um desses irmãos. Pai, vai colocando projetos, vai colocando discernimento do que o Senhor deseja. Que esse anel, Pai, possa ser um lembrete da autoridade que foi conquistada, que não é na força deles, mas é na força do Senhor. E que o coração deles esteja incendiados, esteja apaixonados pelo Senhor. Que a vida deles, o posicionamento deles, Pai, todo dia de buscar o Senhor, Pai, possa ser um posicionamento que seja uma oferta agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que o seu coração possa se incendiar com a presença do Senhor todos os dias. Amém, queridos.